Passando aqui no canal pra gente atualizar tudo o que aconteceu, tentar entender, né, o que aconteceu sobre Vasco e Grêmio. Mas eu quero pegar 3 frases do que o Renato disse na entrevista coletiva e pelo que eu busquei de informação depois do jogo com algumas fontes próximas do vestiário, é de que o bicho realmente pegou no vestiário, de que o Grêmio não foi só aquela entrevista coletiva do Renato. O Renato realmente estava pistola e cobrou duramente os jogadores. Só que tem um detalhe aí também, tem culpa do Renato em algum momento, né? O Renato tem que largar a mão de alguns atletas, principalmente do tal do Natan Pescador. Pescador deve ser pela paciência que ele tem dentro de campo, né? O Grêmio precisa de atitude. O Grêmio conseguiu, em 6 pontos disputados contra Goiás e Vasco, que eram 6 pontos ganhos, o Grêmio perdeu 5, né? Não dá pra considerar que ganhou 1, perdeu 5. É sobre isso que eu quero falar agora, mas só depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Já aproveita, te inscreve no canal aí, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, vai lá na KTO, kto.com, usa o código promocional BAJEC, te dá 20% de bonificação, 20% a mais em cima do teu primeiro depósito, da tua primeira aposta para tu poder te divertir. E marca Spam, a maior tecnologia do mundo, a melhor tecnologia do planeta para colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. Separei 3 frases aqui do Renato, tá? Da entrevista coletiva. Abre aspas pro Renato. 2 ou 3 jogadores bem abaixo do que eu esperava. Primeira frase. Vamos para a segunda. Para pensar em título, alguns jogadores têm que acordar também. Vamos para a terceira frase. Todos os jogos são decisivos, tem que ter entrega em todos os jogos. Eu vou começar pela terceira, tá? Fica muito claro que o time do Grêmio entrou em campo contra o Vasco da Gama pensando que poderia ganhar simplesmente pelo peso de camiseta, pelo momento ruim do Vasco. O Vasco não fazia um gol em São Januário desde 2020. Isso é uma vergonha. Ninguém tinha tomado gol do Vasco em São Januário. O Vasco não tinha nem torcida, porque tá com a punição lá, com portões fechados em São Januário. Tava tudo ruim pro Vasco. O Grêmio conseguiu ir lá ressuscitar o Vasco, tirar o Vasco da lanterna do Campeonato Brasileiro, perder para o Vasco, tomar gol do Vasco, de um jogador que estava estreando, de um treinador que está há poucos dias em São Januário. Tudo que podia dar errado, deu errado. E o Renato foi muito forte na entrevista e o Renato foi muito forte, pelo que eu busquei de informação, no vestiário. Não foi só a questão de entrevista, mas o Renato tem que largar a mão de alguns jogadores também. Esse tal de Natan Pescador, meu Deus do céu. Esse rapaz não tem ele não tem a característica, a identidade para jogar com a camisa do Grêmio. Se ele jogou no Atlético, onde quer que seja, ele tem bom passe, tem, mas o futebol não dá para jogar parado, né? Futebol não dá para jogar parado. E ele joga caminhando. E ele erra o passe, ou ele erra a tentativa de jogada, ou ele faz a escolha errada, e tu olha pra cara dele é como se nada tivesse acontecendo. Ganhando ou perdendo, ele tá com a mesma fisionomia. Precisa de entrega, o Grêmio precisa de atitude. Eu não tô cobrando aqui o futebol espetáculo. O Grêmio que ganhou do Atlético Mineiro, por exemplo, a última vitória no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, foi apertado, foi por 1-0, foi pelhado. Não é espetáculo que está se buscando. O Grêmio não tem condição de dar espetáculo contra ninguém. O Grêmio que perdeu pro Flamengo porque o Flamengo é muito melhor. Mas o Grêmio se entregou. Aí eu tô falando lá do Campeonato Brasileiro, né? Do jogo de 3-0, que pela semifinal da Copa do Brasil já foi um pouco estranho. Tem muito jogador abaixo daquilo que pode jogar. O Bitelo tem que ter uma solução no Grêmio. Ou o Bitelo vai ser vendido, ou o Bitelo precisa dar um tempo. Daqui a pouco tira o Bitelo do time. Olha que loucura, eu tô pedindo para tirar o Bitelo do time. O Grêmio precisa de jogadores de entrega. Agora, tem culpa do Renato nessa história. Tem a tal da Renatice em alguns momentos. O Renato, em determinado momento, não usava mais o Zinho. Daqui a pouco, contra o Flamengo, o Zinho virou solução. O que o Cuiabano fez que não joga mais? O Cuiabano está sendo punido porque estava bem? O Cuiabano estava bem. Daqui a pouco o Cuiabano foi tirado do time porque estava num quadro gripal. Daqui a pouco ele volta e ele não é utilizado mais. O Natan Fernandes recebeu 2 oportunidades e entrou bem. Daqui a pouco não entrou mais. Ontem, no momento em que o Grêmio precisava entregar atitude e ter algo novo, quem entra é o Gustavinho. Então tem algumas coisas que elas estão equivocadas também pelas mãos do Renato. Então o Renato foi muito forte, o Renato cobrou realmente da maneira que deveria. O Renato, acima de tudo, é um gremista, ninguém discute isso. É claro que o Renato não quer perder pro Vasco da Gama dentro do Rio de Janeiro ainda e sair do jeito que saiu, tomando pancada. O Renato queria chegar lá, jogar e dar espetáculo, mas não foi possível, só que o Renato escalou mal e o Renato mexeu mal. Escala mal quando escala o Natan, mexe mal quando põe para jogar o Gustavinho. Tá na hora de botar jogador que tem identidade, que queira jogar no Grêmio. Se o Bitelo tá passando por algum problema técnico, ele que saia do time. Se o Bitelo não tá focado em função das possíveis negociações, ele que saia do time também. Opa, peraí, não dá para achar. O Bitelo subir salto nesse momento, penso que não seja o momento. O Grêmio precisa de atitude, o Grêmio precisa de gana.
O Grêmio não vai dar espetáculo porque não tem capacidade técnica para isso. Agora, da maneira que o Grêmio jogou, não tem cabimento. Então o Renato cobrou forte, o Renato ficou pistola, principalmente porque tem jogador de salto alto e é isso que o Renato tá cobrando, mas o Renato tem que abrir mão de algumas escolhas dele também, porque tem um pouco de culpa do Renato nisso. Mas eu quero saber a tua opinião, deixa o teu recado, te inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para receber as notificações, que a qualquer momento eu volto com mais informações do Grêmio. E nesta terça-feira à noite tem estreia aqui no canal, tem algo novo, toda terça e toda sexta, mas eu conto melhor para vocês depois. Beijo em todo mundo aí, até daqui a pouco.